Bom, hoje eu trouxe também um relato de um homem que foi padre. Desde o momento que ele nasceu, ele era o quinto homem que nasceu na família. A mãe dele já tinha tido, acho que 8 filhos, 4 homens e 3 mulheres, e ele é o quinto homem. E os irmãos já estavam assim, totalmente ocupados com os empreendimentos do pai. E ele nasce um pouco temporão. E ali a mãe diz ao marido: você escolheu todas as profissões dos nossos outros filhos homens. Esse aqui quem vai escolher sou eu. Você vai me entregar ele e eu vou entregar ele à igreja. Eu quero que ele seja padre. Ele foi criado completamente diferente, né, dos outros irmãos mais velhos. Sempre indo para a igreja, sempre com o padre, sempre se confessando. O padre da paróquia dali de onde eles moravam assume o papel de já ir preparando desde pequenininho para ele ser padre, e ele, como garoto, vai crescendo naquela realidade de que ele é padre, que é isso que ele tem que ser. Ele falou para mim: Alu, eu já estava assim com mais de 20 anos e eu sequer dizia assim, não, mas eu poderia ser outra coisa, não é? Da forma como minha mãe fez, da forma com que o padre da cidade fez, ser padre para mim era como almoçar, era como dormir, era o que eu tinha que fazer, né? Era o meu papel. Eu via também a forma como meu pai lidava com meus outros irmãos, ele que decidiu com quem minhas irmãs iam casar, era ele que escolhia tudo, era ele que decidia, ele decidiu com quem meus irmãos iriam casar, meu pai também decidiu com o que meus irmãos iam trabalhar. Então, para mim, decidiram o padre, que eu não ia casar. Então, para mim, aquilo era... Nós morávamos numa cidade muito pequena, eu já era visto como padre, como noviço, ainda garoto, com 7, 8 anos. Tinha pessoas na cidade que me pediam até a benção, eu abençoava, entendeu? Então, para mim, aquilo era uma coisa assim que eu não suspeitava de forma nenhuma que eu pudesse ser outra coisa. E fui criado o tempo todo nesse cárcere, né? Nesta condição. E aí entrei para o seminário. Quando eu estava para me ordenar padre, eu vim passar um período nessa cidade do interior com minha família. Eu fui para o seminário, eu fiquei muitos anos fora de casa, saí garoto ali com 15 anos, né? Então eu volto aí com 22, 23 anos, para já muito tempo longe de minha mãe, só convivendo dentro do seminário. Eu volto na cidade para ficar um tempo ali para poder entrar de novo para me ordenar padre. E nessa vez que eu venho, eu conheço uma moça. Eu começo a sentir por ela coisas que eu não achava que eu poderia sentir. Porque se eu era padre, ele fala assim, é nisso que eu pensava, é nisso que eu acreditava. Então, ser padre, uma pessoa que é padre, que vai ser padre, não tem o desejo por mulheres que os outros homens têm, como se fosse uma coisa já desde nascença, um carimbo. Eu sei que é difícil a gente compreender isso, se a gente abstrair um pouquinho, somente nos tempos modernos, né? A gente pensar numa coisa dessa. Ele disse, eu não sabia. Para mim era assim, olharam para mim, eu não ia ter desejo por outras mulheres, eu não ia isso, eu não ia aquilo, logo eu teria que... Meu caminho era ser padre. É como se aquilo tivesse escrito em mim em algum lugar. E eu começo a sentir isso e eu entro numa loucura que não tem tamanho. Eu começo a... O que aconteceu comigo? Então está tudo errado. Então eu sou uma farsa. Então eu não sou isso, eu não sou. Ele entra numa coisa terrível. Ele faz, eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu entro numa coisa muito ruim e não quero voltar para o convento porque eu descubro que eu sou uma farsa. Eu fico tentando o que é que eu fiz para ter conseguido enganar todas essas pessoas por tanto tempo, achando que, ora, eu era um padre, eu era um homem divino, eu era um homem sagrado. Então, em momento nenhum, eu consegui ver a manipulação delas sobre mim. Eu não consegui isso. Eu achava que eu fui levando também, mantendo o engano da minha família. E tinha vergonha de dizer à minha família o que eu tinha descoberto sobre mim mesmo. Então eu ficava protelando, adiando, protelando. E claro,
tive uma doença nervosa, isso foi piorando, essa doença nervosa foi piorando, e eu fui realmente enlouquecendo. Eu olhava para meu pai, eu sabia que ele era meu pai, mas eu não sentia nada por ele. Olhava para minha mãe, eu tive aquilo que não passei por um psiquiatra na época, né? Não tinha onde eu morava, na época também não se pensava nisso, mas tudo o que eu tive me revela para mim que eu enlouqueci e eu matei toda a minha família. Mas eu não percebi o que eu estava fazendo. Se alguém chegasse e dissesse assim, você matou sua família toda, eu ia dizer, foi, eu realmente fiquei louco. Fugi para dentro dos matos, fiquei andando ali, andando, até que morri também, né? De sede, de fome, até que eu morri também. E aí, quando eu deixei o corpo, né, no momento que eu morri, eu estava já com uns 23, tudo foi em um ano que ele descobre o que ele sente pela moça. Quando ele morre, ele está com 23 anos. Ele diz que ele olha para o corpo e ele vê uma mulher do lado dele e essa mulher fala para ele, calma, eu vou cuidar de você. E ele fica olhando para a mulher e ele sente que a conhece de algum lugar. Ele sente dentro da loucura dele que ele conhece aquela mulher. O perispírito dele, a mente dele também ainda fica muito turbulenta. E nessa turbulência, ele olha e sente que conhece aquela mulher e na loucura faz, não, você é que é minha mãe. Aquela que estava lá fingindo que era minha mãe não é minha mãe. É você que é minha mãe. E é a mentora dele. Então ela consegue levá-lo para um lugar de restabelecimento e ele fica muito tempo assim, completamente fora do ar. Tem mais de 50 anos que ele está no plano espiritual e ele se centrou, tomou consciência dos dados de realidade de tudo que ele fez, tem apenas 10 anos. Ele levou exatos 40 anos com a mente perispiritual também ainda no estágio da loucura. E eu escolhi essa história exatamente por isso. A perda de realidade pode chegar a um ponto, você perder o contato, ficar só deduzindo, uma paranoia. A pessoa pode começar a acreditar em conspiração, pode entrar numas que todo mundo odeia ela, entendeu? A pessoa pode realmente entrar, não precisa nem ficar tão louca como esse cidadão. Pode estar até ali, atuando, trabalhando, funcionando de alguma forma, mas invertendo tudo aquilo que vê, até que chega ao ponto da completa doença mental mesmo. Um processo de esquizofrenia, um desequilíbrio mental sério. Mas olha como começa, né? Então eu escolhi essa história por isso, porque essa história ela é clássica em não se permitir ao outro fazer as descobertas sobre si mesmo. Eu vivi muito isso na minha família, todo mundo dizia assim, não, mas seu pai falava para você ser advogada, mas é claro que você tem que ser, você tem muito talento. Eu ficava olhando para as pessoas assim, e dizia, pô, eu tenho 15 anos, eu não sei essa profissão. Não, mas nós é que sabemos o melhor para você. Então, eu vivi, claro, não estou aqui de forma nenhuma me comparando, nem dá para isso. Mas eu vi isso em algumas pessoas. Nossa, minha mãe disse que eu tenho tanto talento para fazer tal coisa, eu não vejo isso em mim. Na prática, eu não tenho, eu não gosto. Eu gostaria de fazer aquela outra coisa, mas vocês estão começando a entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu escolhi esse caso porque a manipulação funcionou. A manipulação funcionou tanto que esse jovem, até 22 anos, ele não tinha nenhuma experiência. A primeira experiência foi com a moça que ele conheceu. Então, tudo foi feito durante 22 anos para ele estar dentro de a família, né? A sociedade, claro, para ele estar dentro de um dado de realidade totalmente falso sobre si mesmo. É óbvio que nós temos muitos casos deste padre por aí, talvez não tão explícito, não é? Não com tanta manipulação, mas com
algumas manipulações.